Antes de começarmos esta história, eu te peço algo simples, mas importante. Fique até o final. O estudo pode tocar áreas do seu coração que talvez você esteja tentando esconder até de si mesmo. Se essa mensagem fizer sentido para você, compartilhe o vídeo e permita que essa reflexão alcance outras pessoas que também vivem conflitos silenciosos. Elior sempre foi visto como um homem exemplar. Cristão desde a juventude, conhecido por sua postura séria, palavras ponderadas e caráter firme, ele inspirava confiança apenas pela maneira como se comportava. Era alto, de passos tranquilos, barba bem cuidada e olhar profundo, daqueles que parecem carregar responsabilidade no semblante. Não era expansivo, mas era respeitado. Não falava muito, mas quando falava, suas palavras tinham peso. Casado com Maressa há muitos anos, ele acreditava estar vivendo uma vida correta diante de Deus e das pessoas. Maressa tinha um semblante sereno, cabelos castanhos, quase sempre presos de forma simples e um olhar doce, embora cansado. Com o passar do tempo, a rotina foi se impondo. O cansaço diário, as responsabilidades e as pressões da vida adulta foram roubando os momentos de conversa, os gestos de carinho e a leveza do relacionamento. Eles continuavam juntos, mas já não caminhavam tão próximos como antes. Elior não se via como alguém em perigo espiritual. Frequentava a igreja, mantinha sua imagem íntegra e acreditava que isso era suficiente. Mas dentro dele havia um silêncio emocional que crescia devagar. Um sentimento de ser apenas funcional, de viver no automático, de não ser mais percebido. Ele nunca verbalizou isso, nunca reclamou, nunca buscou diálogo profundo com Maressa. Preferiu engolir o vazio, achando que era apenas uma fase, algo passageiro. Foi nesse cenário que Liora apareceu. Nova no ambiente de trabalho, ela tinha uma presença que chamava a atenção não pela aparência exagerada, mas pela forma como observava as pessoas. Seus cabelos escuros caíam naturalmente sobre os ombros e seus olhos atentos demonstravam interesse genuíno em quem estava à sua frente. Ela sabia ouvir, sabia fazer perguntas, sabia validar sentimentos. No início, Elior manteve distância. Ele se orgulhava de sua fé, do seu casamento e da reputação que havia construído ao longo dos anos. Mas pouco a pouco, conversas rápidas se tornaram mais longas. Risadas surgiram onde antes havia apenas formalidade. E aquela atenção começou a preencher um espaço que ele fingia não existir. Elior percebeu o perigo cedo, mas subestimou. Dizia para si mesmo que não havia nada de errado em conversar, em ser educado, em trocar ideias. Mas dentro do coração, algo começava a mudar. Ele passou a esperar aquelas conversas, a se sentir mais leve quando Liora estava por perto. Começou a comparar, ainda que de forma inconsciente, a atenção que recebia ali com o silêncio que vivia em casa. Isso abriu uma brecha. Em uma tarde comum, enquanto conversavam sobre questões do trabalho, Liora tocou levemente o braço de Elior. Foi um gesto rápido, quase insignificante para qualquer outra pessoa. Mas para ele, foi como um alerta silencioso. O coração acelerou, a mente se confundiu, e por um instante ele se sentiu desejado, notado, importante. Elior se afastou fisicamente, deu um passo para trás, tentou manter a postura. Mas espiritualmente algo já havia sido cruzado. Ele começou a pensar mais do que deveria, a recordar aquele momento, a esperar mensagens. Passou a sorrir sozinho ao olhar o celular. Nada explícito, nada físico, mas o pecado já havia criado raiz na intenção e no pensamento. Com o passar dos dias, a culpa começou a pesar. Elior, que antes dormia tranquilo, passou a ter noites inquietas.
Seu olhar antes sereno agora carregava cansaço. Ele se tornava mais distante em casa, menos presente, menos paciente. Apagava mensagens, evitava deixar o celular à vista, inventava pequenas justificativas que, somadas, criavam um muro entre ele e Maressa. Cada segredo parecia pequeno, mas juntos formavam uma distância difícil de atravessar. Até que certa noite, ao chegar em casa, encontrou Maressa sentada à mesa, segurando o celular com as mãos trêmulas. O rosto dela estava pálido, os olhos marejados. Ela não gritou, não acusou, não fez cena. Apenas perguntou, com a voz baixa e ferida, por que tantas mensagens haviam sido apagadas. Naquele instante, algo se quebrou dentro de Elior. Não havia traição física, mas havia traição do coração, da confiança e da verdade. Isso doeu profundamente. Os dias seguintes foram marcados por silêncio. A casa parecia pesada, Maressa evitava seu olhar. Elior sentia vergonha de si mesmo. O homem honrado, o cristão respeitado, agora se via diante da própria fragilidade. Ele percebeu que não havia caído de uma vez, mas escorregado aos poucos, em pequenas concessões que pareciam inofensivas. E isso o assustou. Em uma madrugada, incapaz de dormir, Elior gritou suavemente, ajoelhou-se no chão do quarto e ficou ali em silêncio por alguns minutos. Não tinha palavras bonitas, não tinha justificativas, apenas lágrimas e tristeza. Reconheceu seu erro diante de Deus, pediu socorro, pediu força, pediu transformação. Pela primeira vez em muito tempo, ele foi totalmente sincero. O livramento não veio como algo instantâneo. Veio como um processo doloroso e necessário. Elior precisou mudar atitudes, estabelecer limites, buscar ajuda, enfrentar seu orgulho. Pediu perdão a Maressa sem exigir resposta imediata, sem pressão. O perdão não veio rápido, mas a mudança foi visível. Ele se tornou mais presente, mais verdadeiro, mais humilde. Com o tempo, a confiança começou a ser reconstruída, não porque o erro foi pequeno, mas porque o arrependimento foi real. Elior entendeu que Deus não livra apenas as consequências, mas principalmente o caminho que leva à destruição. Ele aprendeu que o pecado relatado começa grande, mas nasce pequeno, silencioso, disfarçado de carência e atenção. Deus pode te livrar do pecado, pode te arrancar do caminho errado, pode restaurar aquilo que parecia perdido. O livramento começa quando o coração se rende, quando a verdade vence o segredo e quando a mudança se torna mais importante do que o prazer momentâneo. Deus continue escrevendo novas histórias para aqueles que corrigem seus erros e escolhem mudar. E antes de encerrar, eu quero fazer uma oração curta por você. Senhor, visite agora cada coração que ouviu esta história. Se existe uma luta escondida, uma tentativa silenciosa ou um erro sendo alimentado em segredo, traz luz, força e livramento. Dá coragem para mudar, humildade para sensibilidade e paz para recomeçar. Em nome de Jesus, amém.